Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo encontro de lives pelo Trabalhista Sistêmico, em homenagem ao mês do trabalho. Boa noite, Petina, Renata, minha irmã querida que está aqui hoje, dando a força de quem veio primeiro. Que legal! Boa noite a todos. Minha amiga Natália também, colega de trabalho que virou amiga. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu estava agora com a Renata fazendo uma apresentação de negociação. A gente está sempre aprendendo. Gratidão, Rei. Espero ter te defendido à altura. Esperar um pouquinho as convidadas chegarem. Hoje, para mim, é uma noite muito especial, que eu vou poder receber duas colegas de formação nesse aprendizado sistêmico. Acho que a Greta está chegando. É um caminho muito bonito, eu acho que de autoconhecimento, principalmente. Então, nós buscamos aprender a nos olhar. E nisso a gente consegue também caminhar melhor. Então eu conheci a Greta e a Marli, que vão estar aqui daqui a pouco com a gente, num curso de formação em constelação familiar pelo Instituto Imensa Vida. Oi, Nádia, tudo bom? Greta, tudo bem? Oiê, deixa eu só virar a tela aqui, né? Peraí, Tudo que bem. não tá pra mim. A gente se conheceu Aí, então. Boa noite, doutora Elivânia boa também, noite. a Nara do canal Sistêmico, a Ellen, minha amiga de infância também, todo mundo entrando, gratidão por vocês estarem Ellen, conosco. querida! A Suzana também acabou de entrar, Ellen, que delícia! nossa querida professora. Aí, ficou Esperar a legal. Marli entrar também. Estava conversando aqui com o pessoal, que alegria de estar aqui, né? Nós nos conhecemos mais forte, né? Mais intensamente no nosso grupo de formação e constelação familiar. Foi acho que 1 ano e meio, né, Greta? Foi, né? 1 ano e meio, Foi 1 mais ou ano e menos, Ju, da meio. constelação. A Marli acabou de chegar. Tô mandando convite para ela. E foi um momento muito rico, né? Onde a gente pôde se olhar, se entregar realmente, se conhecer, que eu acho que é muito importante, né? Marli, querida. Gente, eu tô com uma Oi, saudade de menina. vocês, vocês não têm noção. Essa pandemia a gente não tá fazendo nenhum encontro mais. Que saudade, que gostoso poder ver vocês assim. Ai, verdade, Demais, né? Greta. Verdade. Esse papo aqui vai ser mais um papo de amigas, né? Oh! De matar a saudade. A Ai, que Suzana está aqui gostoso ver conosco. vocês. Oi, Su. Que delícia. Que Ai, meninas, legal. eu estou super feliz com o sim de vocês. O Grupo Trabalhista Sistêmico é um grupo que eu tenho muito amor, muito carinho. A gente criou esse grupo justamente com a ideia de olhar para o trabalho, né? Não só o direito do trabalho, não só quando as relações de trabalho já chegam na Justiça do Trabalho, mas olhar para o trabalho, para todas as pessoas que acordam às 8 da manhã, que saem para trabalhar, que veem no trabalho uma forma de se colocar na vida, de estar à disposição da vida, de estar a serviço. Então, o trabalho como uma forma de dignidade, de aperfeiçoamento, de aprendizado. E quando a gente pensou nessas lives, eu pensei rapidamente em vocês, justamente porque eu admiro muito o trabalho de vocês, tanto como psicóloga, como diretora agora, Marli, como a Greta Coordenador. também, coordenadora, desculpa. E esse olhar, eu sei que a Greta também está dando aula,
eu vejo assim com muito carinho essa possibilidade do olhar sistêmico dentro de uma sala de aula. Sair um pouco, não estou falando mal do tradicional, da educação tradicional, né? Mas uma possibilidade da gente olhar mais, de olhar o todo, né? De ampliar nossa consciência, de ampliar nosso olhar, não só para as crianças, mas para todo o sistema que elas estão envolvidas. E nós sabemos a importância e a resposta que isso traz para todo mundo, a resposta que traz para o indivíduo depois, quando ele amadurece, quando ele cresce, acredito eu que seja bem transformador, porque para mim, depois de adulta, a hora que eu passei a olhar a vida com esse olhar sistêmico, foi uma transformação muito grande. Tanto no meu trabalho, na Juliana como advogada, na Juliana como facilitadora, na Juliana como pessoa, na Juliana como esposa, na Juliana como filha, né? São todos esses temas que nós estamos ligados. Bom, mas eu não sou a convidada de hoje, então eu vou pedir um pouquinho para você se apresentar, Greta, e depois a Marli. O que vocês acham? Né? Dando a respeito à ordem de chegada. Ai, Ju, primeiro venho agradecer ao convite. O sim, ele foi assim na hora mesmo, até porque existe um carinho imenso meu com relação a vocês duas. Existe uma história que a gente tem caminhado juntas, né? Eu conheci a Marli no aprendizado sistêmico, na pedagogia sistêmica, nessa nossa formação que a gente fez alguns anos atrás. E dali fomos juntas e caminhamos para a constelação sistêmica, onde a Ju também se ingressou, né? E todo esse olhar aí que a gente vem caminhando juntas. Vamos lá. Para quem não me conhece, a minha primeira formação, na realidade, foi magistério. Só que eu não trabalhei com magistério, né? Assim, do magistério eu fui para a faculdade de psicologia. Na verdade, no magistério, eu tive uma professora muito especial, que é a Mazé, e ela era professora de psicologia, porque eu já queria ser psicóloga, mas eu queria entender um pouco mais do que era psicologia. E com ela eu aprendi, inicialmente, essa profissão de ser professor e psicólogo junto. E aí fui para a faculdade. Da faculdade, então, depois fui caminhando e vem fazendo toda essa carreira aí. São 20 anos de formada, onde sempre venho aprender. Eu falo que eu sou um eterno aprendiz. Aí eu lembro do nosso professor Tarso falando que estava na hora de eu ensinar também. E saí um pouco do aprendiz. Só aprendiz, né? Vamos lá. Aprendi muito isso na pedagogia sistêmica, quando a gente fez o curso do aprendizado, né? Que é fantástico esse nosso novo olhar para a educação e do aluno e a família que vem junto, o sistema todo desse aluno. E estou professora desde o ano passado, com um projeto da Escola da Inteligência do Augusto Cury, no Colégio Educar em Piratininga. E tem sido um presente, assim, sabe? Poder olhar para tudo isso, né, assim, dessa teoria toda que a gente aprendeu nos nossos 2 cursos aí da constelação e da terapia sistêmica e do aprendizado sistêmico, e olhar na prática e poder trabalhar com essas crianças e adolescentes, né? Então, eu acho que esse bate-papo vai ser muito gostoso de poder compartilhar com vocês como eu estou me sentindo dentro desse processo. Gratidão. Vai, Marli, a bola é sua. Bom, a minha primeira formação não tem nenhuma relação com a educação, né? Embora a educação sempre esteve muito presente em minha vida, porque desde criança eu sempre brinquei de professora, né? Então, eu não teve muito como fugir disso, não. Então, eu me lembro, assim, de uns 5, 6 anos ali já brincando de professora, e aí fui, né? Fui para catequista na igreja. Mas aí a minha primeira formação mesmo foi em contabilidade, né? Fui para matemática. Mas aí eu achei muito burocrática a coisa, né? Eu falei, ixi, esse negócio não é para mim, não. Eu preciso de gente, né, na minha vida. E aí foi quando eu fui fazer letras, né? Então eu sou formada em letras. Então, sou professora, né, de língua portuguesa, especialista, tenho mestrado também em linguística.
Fui para a filosofia da linguagem, que é algo que me encanta e incrível. E sou, né, professora há 16 anos. Então, há 16 anos eu estou nessa profissão também, que exerço com muito amor, com o coração muito aberto. Estar com as crianças é sempre um grande presente, é um grande aprendizado, né, Greta? Você também que está agora mais perto, né? Não que antes você já não estivesse como psicóloga, mas como professora diferente. Sim. É sempre aprendendo. E há 2 anos, este é o meu segundo ano, eu estou como coordenadora da Escola Guedes de Azevedo. É uma escola a qual tenho muito carinho, porque eu sempre digo que foi a segunda escola em que trabalho. A minha primeira escola eu trabalhei como estagiária. A Escola Guedes de Azevedo é a primeira escola que eu trabalhei como professora, né? Então, tenho um carinho imenso, porque eu me faço professora neste lugar e agora eu ganhei de presente aí me fazer também coordenadora, que são papéis totalmente diferentes, né? Às vezes dá uma saudade da sala de aula, porque a sala de aula a gente consegue estar mais pertinho das crianças, né? Eu vi alguns alunos, meus ex-alunos, que entraram aí do outro colégio que eu trabalhava, alguns alunos deste colégio que eu trabalho entrando aí, e eles sabem muito do carinho que eu tenho por esta profissão, né? Por este lugar que eu estou. E conheci Greta, como ela já disse, no aprendizado sistêmico, uma gratidão à Suzana, que está aí representando o Instituto Imensa Vida, ao qual sou muito grata. A Maristela Prado, que também entrou, que eu a vi aí, que é psicóloga da escola, Guedes de Azevedo, que foi quem me apresentou Suzana, né? E me apresentou ao aprendizado sistêmico, ao Instituto Imensa Vida. E aí começou a minha caminhada, então, mais ainda como aprendiz, como a Greta disse. E de lá, né, fomos para ser terapeutas, né, consteladoras familiares. E ao terminar, aí eu também segui um pouquinho mais voltado para a pedagogia sistêmica mesmo, com o Instituto IP Roxo também, em que fiz ali um curso de educação sistêmica. E hoje também eu estou com a professora Ellen Fonseca, uma graça, fazendo pedagogia sistêmica mais voltado para a prática mesmo, né? E também, é claro, a Suzana também me apresentou a professora Ana Lúcia Braga, então tem aí uma caminhadinha aí, né, como aprendiz e se fazendo cada dia mais aprendiz nesse lugar tão encantador que é estar vivo, né? Que lindo. É uma delícia ouvir vocês. Primeiro, como a Greta disse, estava com saudade, né, de ouvi-las. E assim, nesse trabalho que a gente tem buscado de estar a serviço, de estar olhando para a vida, eu vejo como muita importância essa possibilidade também de se olhar dentro da escola. Então eu vou pedir um pouquinho primeiro para a Greta falar como que é a experiência dela trazer esse olhar sistêmico dentro da sala de aula, qual mais ou menos a faixa etária dos seus alunos. Conta um pouquinho para a gente, Greta, por favor. Olha, eu estou no Educare com a turminha do primeiro aninho do Ensino Fundamental 1 até o terceiro médio. Então, eu pego todas as faixas etárias da psicologia do desenvolvimento todinho, né? Então, assim, desde os pequenininhos ali, da aprendizagem, né? Do primeiro aninho, 6, 7 anos, até o adolescente, que está indo para o mundo, né? Indo para a faculdade, saindo da escola, né? Assim, desse primeiro lugar, né? De se sentir pertencente à escola e tudo mais. E como a gente está aqui no Educare, que é uma escola muito querida, vi que entrou meus diretores aí da escola, coordenação também, Legal. Delícia vê-los aqui. Então, assim, eu acabo trabalhando com todos eles, né? E tem sido um presente até assim muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu venho aprendendo até onde eu posso ir, né? E a gente aprende muito o olhar sistêmico nesse sentido, até onde eu posso ir, né? E para mim, como psicóloga, era uma coisa
e eu falo muito isso com os meus coordenadores, que são muito abertos a isso nesse sentido. Às vezes eu falo, eu às vezes sou mais psicóloga do que professora, me ajuda, porque tem hora que fica uma coisa assim, sabe? Quem vem primeiro, né, Greta? Quem vem primeiro? Bom, todas fazem né? parte, né? Sim. Mas é muito gostoso quando a gente consegue sentir até onde a gente realmente pode ir, que fica leve, né? E eu acho que a gente vai entrar um pouco nessas questões de saber o quanto esse olhar sistêmico trabalha exatamente isso, né? Eu vou até onde me cabe, aonde é o meu papel, né? Mas eu olho o todo do meu aluno, né? Então já aconteceu, por exemplo, no meio de uma aula, porque assim é que eu tenho como presente também a disciplina que é o projeto da Escola da Inteligência, né? Então, assim, dentro da educação socioemocional, dá para trabalhar tudo isso. Então, isso é muito gostoso, sabe? Vem de encontro mesmo, assim, né? Inclusive, também vi que tem pessoal da Escola da Inteligência aí. Um beijo pro pessoal. E assim, quando a gente pensa no projeto mesmo, que já vem com todo esse contexto de trabalhar o ser como um todo, o ser para a vida, né? Então já aconteceu de eu estar dando uma aula, perceber que eu tinha que parar aquilo, naquele momento mesmo de verdade, e fazer os alunos só respirarem, fecharem os olhos, colocarem os pais atrás deles e fazer uma visualização sistêmica. Uau. Uau mesmo, Ju. Uhum. Até arrepia. Sabe, assim, uhum. Cara, que presente poder fazer isso. Não Tá é? presente, com certeza. Assim, e aí, depois, se escutar assim, professora, agora eu consigo entender a minha mãe. Nossa, professora, agora eu percebo o quanto eu sou parecido com meu pai. Meu, aí você fala, caraca, eu tô vivendo a minha função, né? Eu tô conseguindo viver de uma maneira muito pertencente a tudo isso, né? Olhando o quanto todos pertencem a isso e o quanto é importante olhar para isso. Não vou dizer que não titubeei algumas vezes nesse período que a gente está dentro, porque assim, gente, para pensar. Eu comecei a ser professora numa pandemia. Te entendo. Né? 20 anos psicóloga. De repente, estou como professora numa turma, numa pandemia, no isolamento social, com aulas online. Eles não me conhecem, eu não conheço eles. E como foi fantástico, e como tem sido fantástico, sabe? Olha, Assim. Greta, ouvindo você, desculpa até cortar, mas eu passei por isso, porque eu sou super tímida, nunca imaginei falando para ninguém. De repente, na pandemia, surgiram convites para dar aula. Eu falei, gente, mas eu não sou professora. Somos todos, né, Ju? Né? E você fala, como assim? Aí uma coisa que eu acostumei a falar, olha, eu sei falar do coração, eu não tenho técnica de ensino, eu sei falar com o coração, né? Se pudesse ser assim, desculpa, mas é que para mim ressoou muito isso, de aprender a ensinar online. E a gente que gosta tanto do presencial, né? Gosta tanto do sentir o cheiro, né? de estar próximo, né? Desculpa, Greta, Sim. continua, que eu não aguentei. Imagina, tão gostoso essas contribuições. E assim, teve vários desafios, né? Com essa questão do online, turma chegando, como que vai ser isso? Porque a gente não tinha um vínculo. É diferente quando você já tem esse vínculo.
E aí foram desafios, por exemplo, alunos que não abrem a câmera e não falam, e não sei o que. Eu falei, o que a gente faz? Né? E aí olhar todo um contexto real, né? Ok, nós temos um chat. Tá, como a gente pode trabalhar esse chat? O chat faz parte do nosso sistema agora aqui, né? Dentro de uma aula online. Gente, vocês não sabem que presente que foi. Assim, o chat se transformou porque a gente fez um vínculo do tipo, olha, vocês podem falar sobre o que vocês estão sentindo, porque tudo pode ser sentido. Aqui eu dou a voz para todos vocês e tal. Não tenham medo de se colocarem, de se expor. Quem quiser, coloca no chat só para mim. Eu não vou falar quem é, mas eu vou falar do seu sentir. E quem sabe assim outros vão se identificando. E aí foi fantástico. A gente descobriu, foi uma coisa muito do estar sentindo, de estar na presença, de ir percebendo como as coisas podiam fluir. E foi muito legal. Né? E aí você escuta logo no primeiro, assim, turmas do terceirão, que a gente chama, né, que foram embora o ano passado, chegando para mim e falou, professora, por favor, não abandone a educação. Desse jeito. Por favor, fica sempre junto. Não abandona, porque faz uma diferença tão grande o seu olhar. Cara, aí você fala, meu olhar é o nosso, né? A possibilidade de estar todo mundo junto, de todo mundo entendendo, de falar, olha, estamos aí. Vamos olhar juntos para isso, todos nós estamos nesse olhar. E aí, transformações foram acontecendo, sabe? As aulas online, de certa forma, foi um grande presente. Pelo menos eu senti dessa forma. Por quê? Porque eu consegui trabalhar a família. Sem querer. Né? Será? Será, Greta? Será, Marli? Né? Acho que não. Acho que não. Né? Porque tinha aluno que falava assim, professora, minha mãe tá escondida escutando a sua aula, tá? Pode vir, todos pertencem, tá tudo certo. Né? Porque o conteúdo trabalha tudo, né? E a importância de poder ter esse olhar do todo, que a gente é tudo isso, né? E poder acolher o que se é, dar permissão, de dar voz para tudo isso mesmo, né? Falei demais já. Não, adorei, adorei. Essa visão, só de ouvir você falar, a gente já sente o amor que você tem por aquilo que você faz. Eu acho que isso é o mais importante. Nós estarmos no nosso lugar e fazer com amor. Tem que fazer sentido primeiro até para nós, como professores, como ensinadores, como coordenadores. Eu acho que antes de tudo tem que fazer sentido para nós. Para daí sim a gente poder olhar para o outro, né? Então, quando me perguntam, mas tem que fazer formação, eu acho que a formação mais importante é a gente se conhecer. É a gente se desnudar, né? E para o nosso íntimo, para que a gente possa realmente achar o nosso lugar, onde nós estamos, o que nós queremos fazer, qual é o nosso propósito de vida, como que a gente quer estar no dia a dia. Sim. Bom, eu vou pedir... Legal que você falou, assim, só um parênteses importante. Quando você falou de estar no meu lugar, no nosso lugar. E aí algumas pessoas podem perguntar, mas e aí? Como que a gente sente que a gente está no nosso lugar? Uma dica, eu acho que é importante da gente lembrar, dentro desse olhar sistêmico que a gente trabalha, tanto como psicóloga, que eu trabalho com esse olhar no consultório, quanto na escola, a gente entender que quando está leve, né, de certa forma, quando a gente começa a pegar tudo, a gente tem que se questionar, peraí, até onde eu estou indo? Naquela coisa até onde eu posso ir. E aí, quando fica mais leve, você fala, então aqui é o meu lugar, né? E o leve não significa que não vai ter dificuldade, viu, gente? Não é isso. Né? Isso que é importante. O leve tem dificuldade, sim. Mas aí a gente sabe que é nosso também. Quando a gente está no nosso lugar. Isso sim, é interessante e importante da gente sempre lembrar. Né? Pesou? Olha um pouco para isso. Será que isso tudo é seu? Será que esse é o seu lugar de ficar? Né? E aí a gente vai.
E a dificuldade ela faz parte, né? A possibilidade de você de estar até em movimento, de olhar algo que você não está vendo. Então, ela vem com uma possibilidade de transformação. A gente fala muito isso, no direito, inclusive, né? As disputas, elas podem ser transformativas e nem sempre são ruins, né? Os sintomas, as doenças, elas vêm com uma possibilidade de transformação. Mas agora eu vou pedir para a Marli falar um pouquinho até dessa visão, né? Como é dar aula para crianças online, ou também essa diferença entre você estar numa sala de aula com crianças e estar coordenando professores que estão numa sala de aula. Sim. Bom, mas só vou voltar um pouquinho, né, nesse papo todo aí que a Greta estava falando, né? Para mim, assim, a grande questão é a mudança de postura, né? Então, a maneira como eu me coloco diante da minha vida mesmo, na minha vida. Então, onde eu estou, como eu estou neste lugar, né? E isso é maravilhoso, porque esta era a grande proposta do Bert, que todos pudessem ter esse olhar sistêmico, né? Que ele não fosse restrito. E quando a gente chega na escola, que né, ou vou falar né? Ainda a proposta do aprendizado sistêmico, né, que eu e Greta fizemos, que era chegar dentro da escola, era chegar no professor, né, para que o professor consiga, a partir desse olhar sistêmico, dessa mudança de postura, que é claro, a gente sabe, é interna para depois vir para fora, pudesse ter esse olhar e essa visão mais ampla daquilo que se apresenta, né, do aluno e tudo mais. Bom, e essa mudança de olhar, ela é maravilhosa, porque aí eu vou falar um pouquinho da Marli como professora de língua portuguesa, né? A partir da mudança desse olhar, dessa postura, eu também me percebi dando aula, né, de uma maneira muito diferente. Então, e eu também tinha o privilégio de trabalhar com língua portuguesa, com textos, e a gente viajava mesmo. Então, a gente começava a fazer uma interpretação de texto. Claro, era uma interpretação linguística, porque também esse era o objetivo da minha aula, mas também era um outro viés de interpretação que a gente trazia um pouquinho para a nossa realidade, para a nossa vivência. E aí a gente podia explorar esse texto com um olhar mais amplo, né? Então, com um olhar muito mais amoroso para aquela questão, para aquela personagem e relacionar com o nosso cotidiano, né? E a partir dessa relação, as próprias crianças iam trazendo coisas, que é isso que a Greta disse, né? Que eles começam a trazer coisas para nós, via texto, né? E ali a gente conseguia desenvolver todo um trabalho. Então, isso aconteceu com o 7º ano do ano passado. Eu vi que a Maria Alice está aí, que foi minha aluna. A gente trabalhou o texto do Extraordinário, assistimos ao filme. E partindo desse filme, nós podemos falar sobre a exclusão dentro de um sistema, sem usar esse termo, mas eles mesmos perceberam, né? Um menino que praticava bullying, de uma certa forma, ele também era um excluído. E aí fomos desenvolvendo muitas questões, né? Então, como professora, estar dentro da sala de aula, você tem muito mais possibilidade de trabalho com as crianças. Porque é um olhar que vai te trazer uma informação, né? É um gesto que vai te trazer uma informação. Outros, agora como coordenadora, né? Também teve momentos de alguns professores chegarem e falarem assim, nossa, essa sala fala demais, o que está acontecendo com essa sala? Marli, você tem que ir lá, você tem que conversar com essas crianças. E aí todo mundo acha que o papel de coordenadora é dar bronca, né? E não é, né? Pelo menos esse não é o meu. E aí, quando a gente ia conversando com a sala, a gente ia entendendo em qual lugar esta sala estava, né? Usando ali um pouquinho do alfabeto gama do Tarso também. E aí, a gente conseguia compreender onde aquelas crianças estavam. Então, aquela sala, ela queria ser vista, ela queria ser sentida, ou ela queria ser entendida. Porque tem um perfil também dentro dessa sala. O grupo tem um perfil, né? E aí eu fui desenvolvendo com as crianças também, de entrar e perguntar como que eles sentiam a sala,
E aí, com uma palavrinha só, e eles anotaram lindamente, iam anotando no cantinho ali. E depois, então era como eles sentiam a sala, como que eles acreditavam que a sala poderia ser, né, em uma palavra. E depois, na terceira coluninha, era o que era, então, preciso para a sala ser aquilo que eles achavam, que ela, onde, né, ela poderia estar. E aí, eles foram compartilhando as palavras e eu fui anotando. E foi incrível, né? Porque você olha aquele mar de palavras e as palavras saltam, né? E era um mesmo viés semântico ali que a gente tinha. Então, como que eu sinto a sala? Barulhenta, bagunceira, todo esse contexto. E aí, como você gostaria que a sala fosse? O oposto disso. E o que é preciso? E eu percebi que quando eles trouxeram essas palavrinhas do que era preciso, as palavrinhas, a maioria delas, terminava com esse sufixo, né? Ação. Então era comunicação, tudo era ação no final. Aí eu olhei para eles e eu disse, nossa, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Hoje essa turma está no 8º ano, eles estavam no 6º. Vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Mas o que está acontecendo aqui? Falei, gente, do que vocês precisam? Em uma palavrinha. E aí fomos para uma 4ª coluna. Né? E eles foram trazendo. Na hora que eu olhei para aquelas palavras, e eu olhei para eles, eu disse assim, ah, agora eu entendi. Agora eu sei do que vocês precisam. Vocês precisam de tempo? Na hora que eu disse essa palavra, os olhinhos assim ficaram todos marejados. E era como se eles falassem, nossa, ela nos ouviu, ela nos entendeu, ela, sabe? Nossa, é isso. Nós precisamos de um pouquinho mais de tempo só, né? Para entender onde nós estamos agora. E ainda uma menina, ela pegou e perguntou assim, Marli, o que a gente faz com o tempo? Eu disse, nada. A gente vive. E as coisas chegam com o tempo que tem que chegar, né? Então, assim, foi um momento que eu entrei, né? A gente entra na sala, a gente não sabe muito bem o que está rolando ali. E aí o estar nesse lugar, nessa postura, saber o nosso lugar de centramento, estar no nosso equilíbrio, na nossa força de pai e mãe, que Greta já trouxe ali. Então, quando eu tenho essa consciência, eu entro muito, muito em paz e muito no vazio para poder olhar para aquilo que se apresenta, né? E poder sentir o que eu posso fazer ali. Que a Greta também disse, qual é meu limite, né? E a partir daí, eu pude depois compartilhar com os professores o que estava acontecendo, como então que a gente poderia fazer o nosso trabalho, né? E aí o trabalho todo desenrolou, meu como coordenadora e dos professores também. Então esse é um momento, né, que a gente faz o trabalho na escola como coordenadora. Além disso, tem os atendimentos também com a família. Às vezes a gente entra numa sala, começa a observar, a gente observa uma postura de um aluno e aquilo te chama atenção, né? Aí você chama a criança para conversar e ali ela vai trazendo algumas informações que você pode partilhar com a família, né? O nosso papel enquanto consteladoras dentro de uma escola não é fazer constelação com ninguém, né? Mas é ter esse olhar sistêmico de o que posso fazer com aquilo que se apresenta, né? Como que eu posso chegar, né? Como que eu posso olhar. Então, também como coordenadora, eu consigo chegar até as famílias e, de repente, acolher, né? Acolher essa mãe que chega, acolher esse pai que chega, porque primeiro que chega a família, né? É a família que escolhe a escola, é a família que vai conhecer essa escola e nos confia o bem mais precioso que eles têm, que são os filhos. E a gente acolhe essas crianças também. Então, quando você ouve muito, geralmente são as mães, né, que vão mais, você consegue também ali ter um olhar para essa mãe e um olhar para essa criança. E ter um outro lugar, né? Ter um outro entendimento. Eu não gosto muito dessa palavra entendimento, mas eu vou usá-la aqui, tá? Mas ter, assim, um outro entendimento sobre algumas questões que se apresentam. E aí você pode fazer com que o trabalho, não só do professor, mas o ser aluno,
o estar aluno, para que aquela criança seja mais leve, né? Do jeitinho que ele dá conta, do lugar em que ele está, com aquilo que ele traz, que é tão dele, né? E eu, como coordenadora, professora, acolho do jeitinho que é, né? Então, quando a Greta fala dessa questão, né, da leveza, é isso. Não significa que a gente não fique cansado, que tem hora que fala assim, meu Deus, por onde vou, né? Todas essas incertezas fazem parte. A gente acolhe essas incertezas também, mas a gente tem força, né, no lugar em que nós estamos, porque temos a consciência de que nunca estamos sozinhos e sempre temos tudo de que precisamos conosco. Então, a conexão com essa força da nossa ancestralidade, do nosso sistema, é muito grande. E ter, de uma certa forma indireta, não vamos dizer tão direta assim, apresentar isso para as crianças é algo assim maravilhoso, porque vai para o mundo mesmo, né? Vai para a vida, é para o resto da vida deles. Isso é grandioso demais. Não, fantástico. Escutando você falar, me vem bem forte, assim, você abre a possibilidade deles construírem também as regras dentro de uma sala. Então, o porquê de tal barulho? Né? Então, ao invés de taxar alguns como os problemáticos da classe, tentar excluí-los, que era uma coisa muito comum na minha idade, quando eu era mais jovem, que daí o bagunceiro, ou era ele colocado num lugar perto da professora, e passa para eles a responsabilidade das ações deles. Então, eles começam desde criança a se sentirem responsáveis pelas suas ações. Então, eu achei muito interessante, eu acho que você já tinha até comentado comigo esse exercício, eu adorei. E justamente disso, né, deles conseguirem achar alternativas, buscarem essa solução para estar melhor, para aprender melhor. Eu achei fantástico, fantástico. E essa recepção dos pais mesmo. Agora eu vou perguntar para as duas. E como que vocês fazem assim, com esse aluno mais indisciplinado, mais problemático? Como que vocês olham para ele? Greta, na ordem? Oi? Na ordem, Deu você uma travada primeiro? aqui, acho que agora voltou. Voltou, né? Olha, eu acho que tudo tem que ser visto, né? Tem que ser visto, pertence àquela turma. Às vezes ele está dando a voz para alguns que não está conseguindo dar a voz. Às vezes esse aluno está mostrando que ele precisa disso naquele momento. Nada vem à toa, gente. A gente tem que entender isso, né? Que todos pertencem àquele grupo, né? Então, assim, vamos olhar e vamos incluir sempre. É essa a questão. Como que a gente inclui, né? Então, assim, que nem eu tenho alunos que têm, né, déficit de atenção, hiperatividade, tudo isso dentro de uma turma. Aí a gente sempre fala, ele tá ali, entre aspas, fazendo barulho, atrapalha e tal. Vamos olhar para isso juntos? Vamos dar voz um pouco para ele? Aí ele vai aprendendo que ele pode, né? Então, às vezes, e aí a gente, várias situações, aquele aluno que é dessa forma, e aí ele vai aprendendo a se colocar. Fala, olha, você vai ter a sua vez de se colocar, né? Vamos fazer nossas regras, levantar a mãozinha e tal. Aí eles vão, eu levantei primeiro. Não sei, vamos falar, vamos respeitar, vamos dar voz. E aí eles vão se colocando. Eu acho que é muito importante a gente, enquanto professor, também entender a questão do perfil de cada aluno, né? Então, assim, eu nunca esqueço, até eu vou falar uma coisa assim, com muito carinho. Eu nunca esqueço de quando eu estava na faculdade e eu tive um professor, eu estava muito ansiosa numa prova, e aí, assim, não consegui fazer a prova, e ele chegou para mim e falou assim, respira. Respirei. Fecha sua prova. Fechei minha prova. Ele falou, calma, eu sei que você sabe. E começou a fazer oral comigo, ali. E eu fui responder, ele falou, tá vendo como você sabe? Né? E aí a gente fala, caramba, que gratidão ter tido esse professor no meu caminho, sabe?
E aí eu já me vi nesse processo também com os meus alunos agora. Então tem um aluno que não é muito de escrever, tem dificuldade. Tá, vamos, o que que você entendeu de tal coisa? Aí ele fala, tá vendo como você sabe? E ele fala, nossa, professora, eu tô conseguindo. Isso, você faz parte dessa turma, olha que gostoso. Né? E aí perceber que os amigos que antes acabariam zoando, aê, que legal, né? Incluíram. Gente, é tanta coisa linda que acontece nisso tudo, né? Assim, então, e é conseguir compreender cada perfil, cada um da maneira que não existe o certo ou o errado, existe a forma de cada um é único. Eu acho isso tão importante a gente falar, que cada ser é único, né? E tem por trás dele uma história, a família, essa ancestralidade, como a Marli falou, a força que vem de tudo isso. Então, assim, quando a gente fala para essas crianças, esses adolescentes, olha, você consegue, né? Vamos lá. E aí ele vem, ele traz a força dele. Porque você olhou que ele tem essa força também. Você deu permissão para que essa força também viesse dentro desse papel de ser professor, de estar ali, né? E aí acontece. Da mesma maneira, por exemplo, uma situação onde, porque a gente tem um quiz das emoções dos pequenininhos, por exemplo, que aí eles colocam as emoções que eles estão sentindo naquele dia. E aí, quando tá triste, o que você pode fazer com essa tristeza? Isso não tá errado em sentir. Aí eles falam um pouco dessa tristeza. Aconteceu um fato ontem, muito interessante. Há 2 semanas anteriores, uma aluna estava muito triste, né? Não estava legal, aí ela teve vontade de chorar, a gente permitiu. A gente, quando eu falo o grupo mesmo, acolheu, respirou, fala, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí eu pontuei para ela, isso são coisas dos seus pais, são os adultos, deixa os adultos resolver, você é só a filha. Gente, chegou ontem, ela falou, ai professora, eu te amo tanto, eu tô tão bem agora. Eu sou só a filha, né, professora? Gente, Fantástico. não é fantástico isso? Você falou, olha, tá vendo? Essas coisas aí são lá de casa. Eu sei que você tá triste por causa de tudo, mas o que que você pode fazer? Uma criança de 8, 9 anos, né? Trazer isso. Olha, você como filha, você é só a filha agora. E tudo bem você sentir tudo isso, Lindo demais. né? Ai, gente, é muito presente que acontece, né? Assim, poder olhar tudo isso dessa forma é fantástico. Eu acredito que o olhar da pedagogia sistema é exatamente esse. Né? O que a gente aprendeu é essa questão. O nosso olhar para com o aluno e a família é transformador. Então, assim, é o todo, né? Dentro disso tudo que a gente consegue acolher com muito carinho. Nossa, lindo, Greta. Lindo. Na verdade, não existem crianças difíceis. Isso não Adoro. existe. Existem crianças olhando para um mundo, né? Dentro de um grande amor. Então, a pedagogia sistêmica nos traz aí algumas ferramentas que podemos usar diante dessas questões e coisas muito simples mesmo, né? Na nossa vida cotidiana a gente usa muito isso, que é eu olho para onde o seu grande amor olha. Eu olho com você. Eu vejo você. Ok. Você pode chorar. Você pode fazer desse jeito. Eu vejo você. E eu vejo para onde o seu grande amor olha. Mas olha, agora eu sou a sua professora. E eu estou aqui para você. Para te ensinar. Você quer aprender comigo? Pronto. A criança solta o que ela tem que soltar
vem para o lugarzinho dela de novo e se abre para a professora poder ensinar. É isso. Nossa. Não, é fantástico, é fantástico. Eu tô arrepiada. Que lindo, que lindo. É bonito ver, né, duas pessoas maravilhosas. Eu agradeço até a possibilidade de estar aqui com vocês hoje e poder escutar. A gente leva isso para a vida. São aprendizados que a gente leva para a vida, porque mesmo que nós não estejamos no lugar de professor, nós estamos sempre cercados de pessoas, e que elas também têm dores, elas têm crianças feridas também. Então, mesmo o adulto, às vezes ele traz aquela comportamentos que a gente não sabe de onde, e às vezes vem lá da escola, vem lá da família, vem de muito antes. E muitas vezes a gente não sabe nem como lidar com isso. Então, para mim foi um aprendizado agora ouvir essa postura que vocês têm. Além do que eu amo escutar vocês mesmo, né? Então não tem como. Eu aprendo muito com vocês. Minhas professoras. Eu acho que a vida é um eterno aprendizado. Eu gostaria, assim, nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu gostaria de cada uma falar um pouquinho, uma mensagem, deixar algo que possa levar outras pessoas que estão nos assistindo a olhar essa pedagogia sistêmica, a conhecer mais o trabalho que vocês vêm desenvolvendo. É mais ou menos, sabe? Que a gente possa levar todo esse amor, todo esse acolhimento, essa empatia, esse não julgamento para dentro das escolas. Que o convite do trabalhista sistêmico hoje foi justamente isso. Para que a gente possa levar esse amor para dentro das escolas. Nossa. Vamos lá. Acredito que a gente tem que trabalhar sempre com um olhar, além disso tudo que a gente falou, de estar junto, de pertencer, de olhar, né, pro aluno e para a família, né, de falar, eu te vejo, eu te sinto, né? Eu acho isso muito importante. Já fiz essas dinâmicas também com os meus alunos, de olhar, falar, eu vejo você, eu sinto você, só isso já transforma muito, né? Não precisa falar muito mais que isso, né? E aí é muito rico a gente poder trazer essas contribuições, né? E a gente transborda naquilo que a gente é. Eu acredito muito nisso também, né? Eu só consigo fazer aquilo que eu sinto que para mim faz grande contribuição. Sabe aquela coisa que me arrepia? Fala, esse é meu lugar, né? Então, eu acredito muito na importância da gente saber o nosso lugar e de perceber essas nuances, sabe? De perceber que tem coisas muito, como a Marli falou, são coisas muito simples. Estar junto, de verdade, estar na presença faz uma grande diferença. Né? Quando os pais às vezes me procuram, às vezes falando, né? Nossa, como é importante isso que você traz, de só estar junto, de desligar às vezes o celular e tudo mais, e estar na presença. Né? Vamos olhar juntos, vamos estar juntos. E isso faz uma grande diferença, né? Quando eu peço alguma atividade, dos pais contarem um pouco da própria história deles, eles falam, nossa, professora, eu fiquei com tanto receio disso, mas depois, sabe que a minha relação com meu filho melhorou muito depois que eu falei da minha história para eles. Então, assim, quando a gente acolhe a nossa história, né, e consegue compartilhar isso com os nossos filhos, com os nossos alunos, a gente também nos mostra tão inteiro, né, e de que eles podem ser inteiros também. Eu acredito que o mais importante é a gente entender que a gente é humano, que a gente está aprendendo sempre. E os pais também, né? Estão aí aprendendo muito e sempre podem estar nesse processo também. Eu acredito que é isso, né? Respeitar toda essa história, honrar tudo isso que vem,
e estar junto nessas transformações. Que lindo, Gratidão, Greta. Ju. Gratidão. Gratidão. Eu acho, antes da Maeli falar, eu acho que a gente vai ter que fazer uma outra live, porque tem tanta coisa que eu queria ouvir de vocês, que 1 hora vai ser pouco mesmo, gente. Eu tinha pena, assim, não, é verdade, vou precisar, vou pedir para o grupo me dar mais um dia de live com vocês, não vai ter jeito. A gente inventa outra data, né? Sei lá. Tá tudo certo. Maeli, você fala um pouquinho para mim? Bom, eu não acredito que as coisas são muito mais simples do que a gente coloca, né? Para mim, não existe problema. Porque se há uma solução, não tem problema, né? E às vezes a gente olha muito para o menos e esquecemos do mais, né? E é essa importância mesmo, né? De eu estar no meu lugar. Então, agora eu sou professora, agora estou coordenadora, agora eu estou filha, agora estou esposa, agora eu estou namorada, agora eu estou aluno. Então, saber o lugar em que estou é muito importante para que eu possa executar um bom trabalho, né? Colocar mesmo à disposição aquilo que é a minha proposta enquanto exerço essa profissão de professora, de coordenadora, né? Enfim. Então, a importância de saber o meu lugar, né? Diante desses vários eus que eu tenho aí e transito por eles, mas qual é o meu lugar dentro disso? Quando eu sei qual é o meu lugar, eu respeito o lugar do outro também, e eu olho para o outro deste lugar em que ele está, né? E acolho. Acolher. Né? Eu acolho. Acho que é por aí. O meu grande desafio hoje, como coordenadora, não são as crianças. As crianças são incríveis, né? São os adultos. Né? O quanto é um pouquinho ainda complicado chegar nesses adultos com esse olhar. Nós adultos estamos mais acostumados ao pragmático, ao imediato, aquilo que dá resultado, e é um resultado prático, e aqui a gente está falando só de olhar, né? Só de olhar. Então, às vezes, é um pouquinho ainda para os professores que não estão nesse movimento, né, da pedagogia sistêmica, internalizarem isso. Né? Porque ao fazer esse movimento também, eu me coloco num lugar de me olhar. E não é fácil olhar para as nossas sombras. Né? Então, temos aí um longo processo, Greta, né, dentro desse trabalho que nós estamos hoje, como professoras, como coordenadoras, que estamos aí desenvolvendo com as crianças e com as famílias, e com os professores também. Então, temos muito trabalho pela frente. É um desafio, né? Um desafio, mas é um desafio muito bonito, acho que muito compensado. Nossa, agora até inventava a palavra, mas compensa. Não sei, sumiu a palavra que eu ia falar, gente. É gratificante, eu diria assim, a gente poder olhar os resultados que se traz, com a diferença das nossas ações, os resultados diferentes também que acontecem. Isso dentro de um caminho que a gente está trilhando, né? E quando uma coisa que acho que a Greta que disse, eu sou aquilo, eu consigo fazer aquilo que eu sou. Então, eu achei bem bacana isso. E é importante nós nos olharmos para a gente poder ver que conseguimos estar melhor na vida. Bom, meninas, nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu gostaria de agradecer, em nome do Grupo Trabalhista Sistêmico, que a ideia do grupo, como eu disse no começo, é esse laborar em conjunto, é trazer novos olhares, novas possibilidades de se trabalhar, de trabalhar com o outro, de estar na vida mesmo. Então, eu convido quem estiver assistindo aqui com a gente para participar do grupo, para conhecer. Todos são bem-vindos, não é só quem é da área de direito, mas quem quer estar nesse lugar, a serviço de um olhar carinhoso para o trabalho.
Eu queria perguntar para vocês, para a gente finalizar assim. Então, primeiro, gostaria de agradecer muito a disponibilidade de vocês. Eu sei que hoje a gente está cheio de trabalho, cheio de horário, cheio de compromisso. Para mim foi um prazer enorme, estava morrendo de saudade de vocês duas, que são duas queridas, com um trabalho excelente, que inspirador o trabalho de vocês. Ouvir vocês mostra muito isso. Quanto é possível estar nesse lugar de ensino com tanto amor. Então, é muito gratificante para mim estar aqui hoje ouvindo. Vocês gostariam de deixar algum contato, algum perfil para seguirem vocês, alguma coisa nesse sentido? Porque eu tenho certeza que muita gente vai querer ouvir um pouquinho mais de vocês. Tem o seu e-mail, o seu Instagram, Greta, é o Novos Olhares, né? Como é? Ponto Greta. Ponto Greta, legal. E o seu, Marli? Marli, né? Marli com Y, underline monitor. Legal. Meninas. No meu Instagram vocês não vão encontrar coisas de pedagogia sistêmica, não. Não, já estou avisando, né? Vocês vão ver fotos, porque eu adoro tirar fotos da natureza, de lugares. Mas quem quiser, de repente, bater um papo, só mandar uma mensagem ali no direct e a gente pode marcar e conversar também, tá bom? Mas as fotos fazem parte também, né? Com certeza. Esse olhar é uma poesia, a natureza é uma poesia, com certeza. A natureza faz parte. A Marli escreve divinamente, né? E essa questão, ela com esse contato com a natureza, as coisas que ela traz, gente, que presente! Eu adoro ver. É um super presente, é um super presente. Por isso que eu até pedi para vocês falarem, porque eu acho interessante não só a gente falar do que a gente trabalha, mas também de quem nós somos. Eu adoro as fotografias, as poesias, os posts são super enriquecedores. Eu acho que fazem parte também desse caminho que a gente está trilhando. Bom, meninas, para não cair, eu odeio isso, que caia cortando as pessoas. De repente, pá, acabou. Alguém gostaria de fazer mais alguma coisa? Algum posicionamento? Eu quero agradecer novamente esse encontro tão gostoso de nós três e que venham outros, porque eu adoro estar com vocês. Muito, muito, muito mesmo. É muito gostoso estar junto. Sim, e com gratidão certeza. a todos que estão aí, né? Mandando mensagem, falando oi e tudo mais. Isso. Gratidão, bom também, meninas. né? Obrigada. Obrigada a todos que entraram. Obrigada, Ju, pelo convite. Ao Grupo do Direito Sistêmico, Greta, sempre linda, maravilhosa. É um prazer realmente falar com vocês. E gratidão a todos, né, que vieram antes de nós, para que nós pudéssemos chegar aqui. Opa! É isso, sempre. menina. Muito, muito, muito obrigada. Para mim foi um prazer. Eu tenho certeza que vão ter novos convites. A gente ainda vai fazer muitas coisas juntas. Ótimo. Até a próxima, então. Até a próxima, meninas. Nos vemos. Beijo, Um beijo gente. Carinhoso. Obrigada por tudo. Tchau, querida. Boa semana. Tchau. Beijo. Para vocês também. Igualmente. Beijo. Tchau.